Olá pessoal, esse vídeo vai apresentar a disciplina de Sociologia Industrial. Eu sou Mário Henrique Guedes Ladowski, professor da Unidade Acadêmica de Ciências Sociais, e essa disciplina está sendo ofertada no âmbito do regime acadêmico extraordinário, que vai de 1º de setembro a 5 de dezembro de 2020. Nesse vídeo nós vamos primeiro fazer uma introdução ao tema, né, para que vocês tenham ideia do que vai ser abordado nesse curso e qual a visão, né, que é dentro da qual a gente vai trabalhar aqui com vocês. E também vamos apresentar a metodologia do curso, né, que está lá descrito no Plano Acadêmico de Ensino Remoto, o PAER, né, que foi aprovado na Unidade Acadêmica de Engenharia Elétrica e de Engenharia Mecânica. Vamos discutir um pouco como é que vai ser o desenvolvimento aqui. Antes da gente começar, propriamente dito, apresentar o curso, acho que vale a pena a gente conversar um pouco sobre essa questão, né? Para que estudar sociologia em um curso de engenharia? Qual o sentido de estudar sociologia em um curso de engenharia? Bom, a primeira coisa que é óbvia, né, é que no que diz respeito às questões técnicas que todo engenheiro, toda engenheira precisa conhecer para desempenhar o seu trabalho, na área de cálculo, na área de física, etc., a sociologia não tem contribuição nenhuma a dar, né? Claramente. Mas, ao mesmo tempo, considerando que o que eu estou chamando aí de questões técnicas, né, o conhecimento em cálculo, em física, etc., isso é comum a qualquer engenheiro, qualquer estudante de engenharia em qualquer faculdade, né? Todos eles têm que aprender cálculo e tudo mais. No entanto, considerando isso, né, a sociologia ela pode ser o diferencial na formação profissional, né? Porque vocês, além das questões técnicas, vão exercitar uma reflexão crítica sobre a sociedade, e que hoje em dia muitas empresas estão valorizando isso, né? Quer dizer, grandes empresas têm buscado praticar o que a gente chama de responsabilidade social empresarial. O que é isso? Quer dizer, grandes marcas aí, para além do que elas produzem, né, o serviço ou o bem, ela também quer vender a sua imagem na sociedade, para com isso sensibilizar os consumidores, né, enfim, né, como uma marca que além não está só preocupada com lucro, né, está preocupada também com servir à sociedade. Essa é a questão, né? E nesse sentido, essas grandes empresas, muitas vezes elas querem que o seu funcionário tenha um perfil adequado a essa visão de empresa, que transcende a questão técnica, que transcende a questão do mercado, né? Um outro elemento que também pode ser interessante, né, para a gente pensar a razão de estudar sociologia num curso de engenharia, tem a ver com o que eu estou chamando aí, entre aspas, né, de pactuação para a aplicação de soluções técnicas a grupos sociais, entendido aí como trabalhadores ou comunidade do entorno. Então, por exemplo, vocês, no exercício da profissão de vocês, muitas vezes pode acontecer de vocês terem soluções técnicas adequadas, corretas, mas que não conseguem se viabilizar por resistência dos trabalhadores. Então, tem 2 exemplos históricos, só para a gente ficar em poucos exemplos, né? Então, no século XIX, os trabalhadores, isso a gente vai ver no decorrer do curso, né, em algum momento aí, no século XIX, trabalhadores quebraram as máquinas, né? Porque entendiam que a máquina personificava a exploração sobre o trabalho, e não aceitavam e quebravam as máquinas, né? Ficou conhecido como ludismo. A organização do trabalho taylorista também sempre teve muita resistência dos trabalhadores, né? Talvez assim, uma imagem interessante, né? Não sei se vocês já viram aquele filme do Chaplin, Tempos Modernos, né? Ali ele mostra como que, da mesma forma que há uma subordinação do trabalhador à dinâmica da empresa, mas há também questionamentos, né? Quer dizer, aquele ritmo, aquela intensidade, muitas vezes não era aceita, então várias formas de resistência.
E isso pode acontecer na vida profissional de vocês, né, de terem soluções técnicas, mas que conta com a resistência dos trabalhadores, né, ou da comunidade. Aí um outro exemplo, é, que vocês devem ter visto, acredito que tenham visto, né, nas redes sociais e na imprensa, é, por exemplo, a hidrelétrica de Belo Monte, né, que teve uma discussão muito grande sobre o impacto daquela obra na comunidade, enfim, nas aldeias indígenas ali que seriam atingidas pelo alagamento, né, do território lá a partir da barragem da usina, né, hidrelétrica. Enfim, então essa noção de que a área de exatas é totalmente à parte e separada da área social, da área de humanas, é uma visão que, do meu modo de entender, precisa ser ultrapassada. Né? Não dá para você pensar questões técnicas separadas do social e, evidentemente, você pensar em termos sociais tem que considerar questões técnicas. Né? A gente não vai ter uma sociedade justa sem uma melhoria das atividades produtivas, enfim, e com isso a gente, na sociedade, conta com o trabalho de muitos engenheiros e engenheiras. Né? Bom, mais um fator que conecta a sociologia aos cursos de engenharia tem a ver, né, com o próprio tema da cidadania em si, né? Porque além de engenheiros e engenheiras, antes até de ser engenheiro e engenheira, vocês são cidadãos, né? Cidadãos, cidadãs, enfim. A gente mora numa cidade, num estado, num país, e para além de um emprego estável, um salário bacana, etc., a gente precisa ver que a sociedade vai muito além disso, né? Quer dizer, não adianta nada você ter todos esses bens, né? Enfim, uma boa casa e tudo mais, mas a sociedade no seu entorno está degradada, né? Com um cenário de pobreza, de miséria, de exclusão, enfim, é, a questão da justiça social que é muito falha aqui no nosso país e tudo mais, enfim. Então é importante que a gente tenha uma cidade melhor, um país melhor, e isso nos chama a participar como cidadão independente da profissão que a gente exerça. Então, por tudo isso, acho que tudo isso dá o sentido de estudar sociologia, de pensar, né, um pouco, exercitar a capacidade crítica que a sociologia proporciona a profissionais da engenharia. Como eu disse lá no início, eu acho que esse pode ser o diferencial de vocês na formação profissional e pessoal e cidadã, certo? Bom, bom, mas afinal, o que é estudar sociologia, né? Bom, em primeiro lugar, sociologia é a ciência que estuda as relações sociais. Bom, muito bem. Até aí, né, não tem muita coisa. Qual que é o importante? Como que a gente entende isso? Veja, toda a sociedade, a sociedade que nós vivemos, ou enfim, qualquer sociedade, né? Em qualquer sociedade, as relações sociais que fazem parte dessa sociedade aparecem para nós, os membros, né, nós, os membros que fazemos parte da sociedade, elas aparecem para nós como algo natural, né? No entanto, cabe aos estudos sociológicos compreender aí como que essa realidade nos aparece, essa realidade que nos aparece como natural, na verdade, ela é uma construção social, né? Ela parece natural, mas ela não é natural. Ela é, como se diz, naturalizada. Ela faz, há um processo de construção social que torna essa realidade para nós como natural. Tem uma história que explica por que aquela sociedade é daquele jeito, né? E obviamente, se ela é daquele jeito, ela poderia ter sido de outro, né? Não precisava. O Brasil é como é hoje porque tem uma história que fez com que a gente chegasse ao que nós somos hoje, né? E poderia ter sido diferente, e obviamente se poderia ter sido diferente no passado, a gente poderia ter sido outra coisa, a gente poderia estar em outro patamar se no passado a gente tivesse feito outras
nós enquanto sociedade, né, enquanto os membros, né, enfim, as forças sociais, os grupos sociais, né, poderia ter sido outra coisa, né? Outros países chegaram em outros caminhos, né? Enfim, ora, se poderia ser diferente do passado para chegar até hoje, evidentemente que também daqui para o futuro pode ser diferente, né? Não é porque a realidade social nossa hoje está de uma certa forma que ela não pode mudar para outros caminhos, né? Enfim, então a sociologia ela vai estudar como é que esse meio em que para nós aparece como algo praticamente imutável, como ele não é imutável, ele faz parte de um processo, como diz aí, né? Vocês estão vendo aí no slide de construção, desculpa, de construção social. É, e ah, esse processo de naturalização, entre aspas, da realidade social é um mecanismo de mascaramento, né, de ocultamento, né, que legitima determinadas formas de dominação na sociedade, né? Então, pegar um exemplo, né? Às vezes é muito comum a gente ouvir, né? Né, sei lá, numa conversa qualquer aí de mais informal, né? A sociedade brasileira ela é desigual, mas isso aí é normal, é como os dedos da mão. A gente não tem 5 dedos na mão, eles não são diferentes, né? Ora, se os 5 dedos da mão são diferentes, por que a gente vai querer que na sociedade, que é muito mais do que 5 dedos, né? Milhares e milhares de pessoas, a gente tem uma maior igualdade, a gente tem relações mais iguais, né? Então você muitas vezes é isso mesmo, né? Você faz uma imagem natural, como a dos dedos da mão, né? E extrapola dizendo que se a natureza é assim, então por que a sociedade, né, seria diferente? É a mesma coisa. Então, é natural, entre aspas, haver desigualdade, né? É natural, muitas vezes as pessoas vão explicar, é natural porque Deus quer, né? E aí eu não estou falando mal, não estou falando mal de nenhuma religião, mas são explicações que naturalizam relações sociais que não são naturais, são naturalizadas. Quando você não vê isso como um processo de construção, quando você entende isso como uma coisa acabada e sem possibilidade de mudança, na verdade, essa operação, né, de mascaramento, de ocultamento, ela se presta bastante a manter tudo como está, né, o tal do status quo que fala, né, e ao manter o status quo, mantém os interesses de quem está numa posição de dominação na sociedade atual, né? A gente vai voltar um pouquinho a esse assunto mais na frente nesse vídeo, quando estiver falando de hegemonia, que é um conceito, nós vamos trabalhar, não vou adiantar aqui agora, mas tem muito quer dizer, reconhecer o processo de hegemonia, como a gente vai ver mais adiante, tem a ver com as formas como uma das formas como se constrói socialmente a realidade no qual todos nós estamos inseridos, né? A realidade social, certo? E o que é a sociologia, então? A sociologia é compreender esses mecanismos de ocultamento, de mascaramento. Então é você olhar para a relação entre homem e mulher e não ver como uma coisa natural. É natural que o homem mande e a mulher obedeça. Talvez isso na nossa sociedade hoje já nem seja tanto assim, mas isso historicamente já foi assim, né? E tem efeitos até hoje, né? Ora, e isso é uma condição social, não tem porquê, não tem nenhuma base para dizer que isso é assim naturalmente. Não, tem um processo histórico aí, né? Por que a maior parte da riqueza do país, da riqueza em termos, né, de PIB, né, de produção de riqueza, né, não riqueza cultural, nada disso, riqueza material mesmo, por que ela é concentrada no Sudeste e dentro do Sudeste em São Paulo? Porque o paulista trabalha mais que outros? Evidentemente que não tem nada a ver, né? Você pode até ter essa ideia, essa imagem, né, de que ele trabalha mais que o outro, mas não é isso, né? Não, isso é uma naturalização, né? Não tem nenhuma explicação natural para isso, né? É perceber
que isso que o senso comum, como a gente diz, né, quer dizer, esse conhecimento sem essa reflexão sociológica, né, quer dizer, que é o senso comum, né, que todos nós temos, porque todos nós somos capazes de fazer afirmações sobre a sociedade. Só que as nossas afirmações, né, qualquer um de vocês, qualquer aluno, qualquer pessoa pode, se eu perguntar o que é a sociedade paraibana, vocês vão dizer alguma coisa, certo? Mas provavelmente, né, enfim, a maior parte das pessoas faz afirmações do senso comum, né, que reafirmam esse processo de naturalização, que reafirmam, né, o ocultamento e mascaramento de relações sociais que estão ali, pode ser de dominação, pode ser conflitos, pode ser resistências, enfim, pode ser uma série de coisas, mas que o senso comum não percebe. O que o sociólogo faz é ir além das aparências das relações sociais, como ela nos aparece, e ver o que tem por detrás dessas relações sociais, que mecanismos existem, né? Que história explica por que aquela imagem, aquela ideia chegou a se formar como a gente a vê hoje, quem foi que construiu mais essa ideia, né? Quais grupos sociais que tiveram por detrás da construção daquela imagem, né, que a gente tem da sociedade e a quem serve, né? Então essa pergunta que a gente vai fazer no tema do desenvolvimento, como também já vai ser falado aqui, enfim, aqui nessa nossa apresentação, faz parte do estudo da sociologia, tá certo? Bom, então seguindo aqui o vídeo, exatamente, né? O desenvolvimento seguindo aqui, falar mais exatamente do curso, eu diria o seguinte, que se a gente pudesse resumir em uma única palavra o que vai ser o curso, né, o grande guarda-chuva, o grande tema que vai abarcar todo o nosso percurso, né, até dezembro, é o tema do desenvolvimento. Né? O desenvolvimento vai ser a chave, a porta de entrada para a gente pensar sobre a sociedade, sobre, enfim, né? A profissão da engenharia, os usos da engenharia na sociedade, o que isso tem a ver com o desenvolvimento, como que o desenvolvimento impacta o exercício da profissão de engenheiros e engenheiras, né? Bom, então para começo de conversa, aí essa primeira figura aí já nos chama a atenção que o desenvolvimento ele necessariamente envolve um tripé, né, com 3 dimensões e não pode faltar nenhuma das 3, né? Em muitas oportunidades no passado, o desenvolvimento era muito relacionado exclusivamente com a dimensão econômica, né? E hoje, já de algum tempo para cá, isso já é uma crítica, né? Quer dizer, quando prevalece apenas a dimensão econômica, o que a gente tem na verdade é um crescimento, né? Precisa todo o processo de crescimento econômico, que é importante, não estou negando isso, mas esse o crescimento econômico, que é da dimensão econômica, é próprio da dimensão econômica, ele precisa ter um efeito social, ele precisa se desdobrar no que a gente está chamando aqui de dimensão social. Quer dizer, o crescimento ele tem que gerar resultados sociais positivos, né? Eu várias vezes já mencionei nas aulas presenciais, né, quando eu desenvolvo ela presencialmente, que, só para vocês terem uma ideia, nos anos 70 no Brasil, a gente vivia um período de ditadura militar, só que do ponto de vista econômico o país tinha um crescimento enorme, ficou conhecido aí como um milagre econômico, né? Crescia mais ou menos a taxas como as que a China tem hoje. O Brasil era um país assim dos que mais cresciam no mundo, era uma referência, né? O tal do milagre brasileiro. Só que na época o ministro da Fazenda então disse que precisava crescer o bolo para depois dividir o bolo, né? Essa era uma fala do ministro da Fazenda da época. E veja, ou seja, ele estava ali explicitando que não tinha nenhuma preocupação com a dimensão social. No futuro, ele estava jogando para frente a questão social. Era o que a gente tinha basicamente um crescimento, mas que não se desdobrava num país que
estivesse construindo justiça social, inclusão, né, das pessoas no mercado de trabalho, com direitos. Não tinha nada disso. Pelo contrário, foi um crescimento aumentando o fosso, né, aumentando a distância entre ricos e pobres, aumentando a desigualdade social. Né. Muitas outras teorias sobre desenvolvimento, sobretudo da CEPAL, né, que é a Comissão Especial do Desenvolvimento para a América Latina, coloca a dimensão social já como ponto de partida. Não há desenvolvimento se você não considera no processo do desenvolvimento a dimensão social. A dimensão social não está no final, chegar nela, mas você já tem que partir com ela. Ela tem que estar no ponto de partida com tanta importância quanto a dimensão econômica. E claro, o terceiro dimensão ganhou muita relevância basicamente dos anos 90 para cá, né, quando teve a conferência da Rio 92, né, uma conferência da ONU sobre sustentabilidade, que hoje em dia você não pode pensar processos de desenvolvimento apenas com a dimensão econômica e social. Precisa ter também uma sustentabilidade, como diz aí, né? Não há desenvolvimento econômico e social com degradação ambiental. Não existe. A degradação ambiental atrapalha a dimensão social. A dimensão ambiental, quando falta, né? quando não há um processo sustentável, atrapalha a dimensão econômica. Né? Muitas vezes a gente vê na imprensa, etc., como se houvesse uma oposição. Né? Para ter a dimensão econômica, você tem que baixar, né, as exigências de sustentabilidade. Essa é uma discussão, isso está muito presente, inclusive, né, mas é uma discussão falsa, é o contrário. Não há dimensão econômica, não há crescimento econômico. Crescimento econômico até pode ter, mas não há desenvolvimento sem a sustentabilidade. Esses três elementos são indissociáveis e é um ponto de partida meio que já consensuado entre vários autores, linhas de pensamento diferentes, mas nesse aspecto parece que não há divergência, né? É uma questão meio que básica, né? esse tripé. A questão que a gente vai discutir aqui no curso é o desenvolvimento para quê? Né? E o desenvolvimento para quem? Né? Essas duas perguntinhas aí, o para quê e o para quem, ela se relaciona com o que está aí no slide que vocês estão vendo, né? Há diferentes visões sobre desenvolvimento. Eu citei aqui o exemplo do ministro da Fazenda da época da ditadura e o da CEPAL, que são visões completamente diferentes sobre desenvolvimento. Né? E essas diferentes visões refletem diferentes projetos de sociedade. E esses diferentes projetos de sociedade refletem interesses distintos dos atores políticos. Tá? E aqui eu estou dando como exemplo aí no slide que atores políticos podem aparecer na discussão sobre desenvolvimento. Os sindicatos de trabalhadores, os grupos empresariais e outros vários grupos organizados da sociedade. Tá? Então, quando eu falei aqui de Belo Monte, grupos indígenas, né? Comunidades indígenas, quando tem algum processo que afeta a poluição numa determinada região, né? Associação de moradores, né? Não é só uma questão de trabalhadores e empregadores, né? Sindicatos e grupos empresariais ou empresas, né? Mas a sociedade também tem que participar. E cada um desses apresenta então diferentes visões, porque tem diferentes projetos, porque os interesses são distintos, e isso é muito legítimo. Quando a gente fala que é movido por interesses, talvez possa soar a ideia de que atuar em cima de interesses tem algum tipo de mal feito, mas não, é legítimo. Né? Enfim, todos os interesses são legítimos. Né? A questão é que eles são diferentes. Né? Bom, então quando a gente fala em desenvolvimento, o que deve ficar claro ao longo de todo o curso, de toda a disciplina, é que sempre há disputa em torno do desenvolvimento, porque sempre há visões diferentes, né? Porque a sociedade é formada por diferentes grupos, classes, e cada um deles expressa
um projeto de desenvolvimento que, né, vai estar em disputa para ver qual que prevalece. Isso está relacionado diretamente a um conceito de hegemonia. Esse conceito a gente vai usar ao longo do curso todo, né? Eu vou voltar muito o tempo inteiro eu vou falar desse conceito de hegemonia e aqui, como está aí no slide aí, disputa de hegemonia, né? A hegemonia, da forma como eu estou trabalhando aqui, ela é um conceito de um italiano chamado Antonio Gramsci, que muito resumidamente, eu vou aqui, né, de forma muito simplificada até, explicar um pouco o que é hegemonia, já que eu vou usar tanto esse conceito no decorrer do curso. Então, a hegemonia é um processo em que um processo de relação social, né, em que determinadas ideias ou interesses específicos de uma classe, de um grupo social, elas são assumidas como ideias, como interesses gerais de todas as classes ou grupos sociais, tá certo? Né? Então, por exemplo, trata-se de um mecanismo muito sutil de dominação, é uma forma de dominação muito sutil, porque ela trabalha no nível muito simbólico às vezes. Tá? Por que é um mecanismo sutil de dominação? Veja, tem duas formas de se exercer a dominação numa sociedade. Uma é a mais evidente, aquela que apela para a força bruta, certo? Então, se determinado grupo tem um interesse e os outros são contrários, aquele grupo tendo força bruta, né, tendo recursos, né, para usar a força bruta, ele usa e pronto, e impõe a sua vontade, impõe o seu interesse, impõe a sua visão aos outros, e isso é muito claro para os outros, né, quando o processo se desenvolve a partir da força bruta. Né? A questão é que toda vez que precisa da força bruta é um processo muito frágil, porque ele é muito visível. Né? E então o tipo de dominação mais, vamos dizer, eficaz ou eficiente é aquele que não aparece como o exercício da força bruta, né? Que está aí no slide aí como consentimento, ou seja, quando os grupos dominados, né, os grupos subalternos da sociedade, eles abraçam os interesses da classe dominante, dos grupos dominantes, como se fossem seus. Né? Então, nesse sentido, ele não precisa ser forçado a aceitar determinados valores. Ele aceita. Né? Vou dar aqui um exemplo, pode ser meio polêmico, enfim, mas só para a gente, eu me explicar melhor e vocês visualizarem o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, eu vou pegar aqui o exemplo do machismo. Né? Bom, a gente pode partir de uma ideia de que o machismo é uma ideia, um valor predominante na nossa sociedade. Né? Por exemplo, tem muitas estatísticas que já atestam que mulheres que trabalham no mesmo cargo, na mesma função, na mesma profissão que um homem, recebe um percentual a menos do salário, né? Uma parte, né, do salário de homens, recebe menos. Né? E além disso, outros elementos que podem também atestar que há um machismo na nossa sociedade. A questão é que como que o machismo então se reproduz na nossa sociedade? É por medidas de força? Né? Quando a gente trabalha na linha da hegemonia, o que a gente está dizendo é o seguinte, que é uma ideia, né, que tem determinados interesses, que atende a determinados interesses e que são aceitos e reproduzidos, inclusive por aquelas mulheres que sofrem, digamos assim, né, ou que, enfim, que sofrem o efeito de uma sociedade machista. Né? Quantas mulheres, mães, não reproduzem na educação de seus filhos e filhas uma diferenciação com base no que elas têm como o papel do homem e da mulher numa sociedade. Né? E isso não precisa ser um processo, digamos assim, da força bruta. Né? É incorporado como uma forma natural, entre aspas, tá? Natural aí bem entre aspas,
de que a sociedade é assim. Né? Cabe às mulheres fazer tais coisas, cabe a homens fazer tais coisas. Isso é aceito. Né? Porque isso faz parte de valores arraigados na nossa sociedade. Né? O papel de homens e mulheres, por exemplo, faz parte de uma cultura já antiga, histórica. Claro que essas coisas mudam também. Né? Se a gente for pensar como é que essa discussão de gênero, né, relação homens e mulheres, no nosso país, nos anos, sei lá, 50, os anos 40 do século passado, mudou muita coisa. Mudou muita coisa. Né? Mudou, enfim, no sentido de ter uma maior igualdade entre homens e mulheres. No entanto, o machismo continua, persiste até hoje, de uma forma diferente do que acontecia no passado, mas continua. Então, a hegemonia ela não é um processo também fixo, rígido, ela muda. Né? E muda por quê? Porque ela é resultado desses conflitos, dessas disputas, como eu estou falando aqui, e que a própria disputa, o próprio conflito vai desenhando, redesenhando, né, as formas de dominação que são aceitas, são consentidas e são, né, enfim, reelaboradas. E isso vai mudando historicamente. Né? Então, em outras épocas, era impensável uma mulher entrar para a política. Aliás, nem votava. As mulheres começaram a votar, a ter o direito de voto, na década de 30. Né? E antes disso, era impensável. Né? Vai começar a ter a primeira deputada, uma ou outra, enfim. Né? Jamais se pensaria em ter governadoras, prefeitas, até presidente da república, né? Presidenta. Né? Enfim, então essas coisas mudam. Por quê? Porque é sempre o resultado de disputa, é sempre o resultado, né, que vai mudando, né, vai tensionando esses valores. Então, ao mesmo tempo que tem reprodução, né, estou falando do machismo, mas poderia falar do racismo, poderia falar de várias outras coisas, e é mudança e é continuidade e mudança ao mesmo tempo, né? Resultado dessas disputas, resultado desses conflitos que estão aí, né, como está no slide, de grupos e classes hegemônicas versus grupos e classes contra-hegemônicas. Né? Então, se mudou, é porque teve a organização de muitas mulheres, movimentos feministas, enfim, muitas mulheres se organizaram e atuaram, e isso tem mudado. Não está mudando porque, enfim, né, por conta de um avanço da consciência dos homens. Não, não é nada disso. Né? Tá mudando, tem mudado, ainda que persista, né, as relações machistas ainda é muito presente na nossa sociedade, mas se mudou, e certamente mudou, foi por conta da ação de grupos contra-hegemônicos. E isso vale em todos os outros exemplos que eu poderia citar. No caso nosso aqui do desenvolvimento, enfim, tem, como está aí no slide, uma disputa em torno do desenvolvimento, porque são vários grupos que pensam o desenvolvimento de pontos de vista diferentes. E isso é um elemento de conflito na sociedade. O elemento de conflito, digamos assim, ele faz parte de qualquer sociedade. Né? A sociedade ela se move, ela se movimenta a partir dos conflitos e do resultado que vai sendo produzido a cada momento a partir dos conflitos que existem na sociedade, dos grupos, das classes, etc. Bom, em quais espaços sociais são elaborados esses valores morais, enfim, esses valores sociais, né? Nessa cultura né? que é expresso aí num pensamento hegemônico, numa ideia hegemônica. Qualquer exemplo do machismo, do desenvolvimento, caberia qualquer outro exemplo, tá? Então, por exemplo, a família é um espaço de formação de valores, né? Quando dentro de casa, quando é criança, né? Que o pai e a mãe, ou o tio, o avô, ou a avó, enfim, quem educa aquela criança, né, já vai incutindo valores. O que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, como que deve agir assim, o assado, enfim, né? Vai formando valores, né? Mas não começa na família, mas obviamente que não se conclui na família. Né? A escola, e entendendo escola também, o âmbito da universidade, é outro lugar onde também se produz valores sociais, valores morais, enfim, a gente vai construindo uma visão de mundo naturalizada, entre aspas, também na escola, também na universidade. Né? A gente vai construindo a nossa forma de ver o mundo nesse espaço. O trabalho também, né?
enfim, né, quando você, como eu estava mencionando aqui, né, as empresas que hoje praticam essa responsabilidade social empresarial, imagina-se, né, que no ambiente, naquele ambiente de trabalho vai ter uma relação um pouco diferente de outras empresas que têm uma prática, é, vamos chamar irresponsável, socialmente falando, né? Quer dizer, o ambiente do trabalho ele também forma eh, as visões de mundo, né? Tem a ver com a cultura que a gente tem no nosso país, né? Ser um trabalhador no Brasil é totalmente diferente de você ser trabalhador em outros países. Por quê? Porque no nosso país tem uma cultura, tem uma história que nos especifica em relação a outros países, né? E isso vai formando também, né, a nossa, como diz o bonequinho aí, né, nosso pensamento, nossa forma de ver as coisas, né? As normas legais também, né, leis, decretos, etc, também formam, né? Ninguém age assim a princípio, né? Claro que isso não cabe a 100% das pessoas, mas uma boa parte das pessoas evita agir fora das normas da lei, né? A não ser quem, enfim, né? Claro que isso não cabe para todos, mas muitas pessoas, né, evitam não seguir a lei, porque sabe que tem sanção, né? A mídia é um outro instrumento, um outro espaço muito importante de construção de valores, de construção de visão de mundo, enfim, de construção de pensamento hegemônico. A mídia, ela faz cabeça, né? Enfim, então esses são alguns dos espaços, talvez tenha outros, mas esses são os principais onde se produz pensamento hegemônico, certo? E o contra-hegemônico também. É, Bom, mas quando a gente fala em desenvolvimento, precisa qualificar um pouco, né? Porque ele vai ser o guarda-chuva do curso. Ok, mas de que desenvolvimento nós estamos falando? Estamos falando de um desenvolvimento capitalista, porque a sociedade brasileira é uma sociedade capitalista. O que significa ser uma sociedade capitalista? Que tipo de grupos, classes sociais existem numa sociedade capitalista? Que tipo de interesses se constituem numa sociedade capitalista? Né? Então a gente precisa entender, se a gente quer entender desenvolvimento, precisa entender o desenvolvimento nessa chave do capitalismo, porque é a sociedade que a gente tem no nosso país, não é só no nosso país, na maioria dos países, a imensa maioria dos países, são sociedades capitalistas, né? Agora, uma coisa, por exemplo, é o capitalismo, sei lá, em países europeus, em países africanos, em países do leste asiático, do leste europeu, da América Latina. Uma coisa é, sei lá, é na Nicarágua, na Bolívia, no Brasil. Quer dizer, então, se a gente tem que pensar o desenvolvimento em uma sociedade capitalista, a gente tem que entender que o capitalismo ele assume várias formas, né? A depender da história daquele país, da cultura daquele povo, da forma de ver e de pensar daquele povo. E especificamente no Brasil, né, como estamos na Paraíba, a gente precisa também considerar, né, as especificidades que tem da Paraíba no nosso país, né? Então aparece aqui, por exemplo, algumas questões como, afinal de contas, o que é capitalismo, né? Para que capitalismo, né? Que valores que são produzidos, valores simbólicos, valores morais, né? Como eu estava dizendo, que classes ou grupos que se formam numa sociedade capitalista, que interesses estão em disputa numa sociedade capitalista, né? Ou seja, aquela pergunta lá do para quem, né? Quem são os atores? E não são só dois, né? São muito mais que dois, né? Qual a ideologia ou quais as ideologias ou os valores formados a partir de sociedades capitalistas, né? Tem algum traço comum, né? De valores formados no capitalismo, independente do país onde ele se desenvolve, né? Quais forças políticas ou políticas sociais, né? São hegemônicas e como elas se legitimam, essas ideias, né? Como elas se legitimam os grupos dominantes, né, os grupos hegemônicos, enfim. Que etapas, né, quais etapas históricas do capitalismo global, né, pensar do capitalismo em termos internacionais. Então essa é uma chave que a gente vai ter que percorrer no curso, mas temos, como já mencionei aqui, tem que pensar a partir do Brasil. Ou seja, a primeira coisa, né, somos um país de capitalismo periférico.
e nos relacionamos com países do capitalismo nos países centrais, desde quando chegou o primeiro português aqui, né? Isso nos especifica muito, né? Como se combina o pensamento hegemônico capitalista na formação social brasileira, a nossa formação cultural. A gente vai ter que discutir um pouco isso também, né? A combinação entre interesses dos grupos hegemônicos nacionais e os grupos hegemônicos do capitalismo internacional. Como é que se combina isso, né? Muitas vezes a gente pode, ou algumas pessoas, né, podem assumir uma ideia, né, de uma diferença do Brasil em relação aos outros países, mas enfim, né? Só que dentro do Brasil não é todo mundo, enfim, as diferentes visões estão aqui também, né? E eventualmente a gente pode ter grupos aqui que se conectam melhor com as ideias de fora do que com processos internos nacionais, né? Enfim, são questões aí que estão em abertos para a gente debater aqui na nossa disciplina, né? Faz parte do nosso objetivo aqui, da nossa discussão, né? Enfim, as etapas históricas, né, do capitalismo no Brasil e a relação dessas etapas históricas do capitalismo no Brasil com a sua dimensão, com a dimensão global do capitalismo, né? Enfim, e claro, como que se insere a Paraíba e até o Nordeste, no sentido mais amplo, no desenvolvimento capitalista nacional, né? Qual o lugar da Paraíba e do Nordeste no desenvolvimento capitalista nacional? Então são questões que a gente vai estar tentando aí desenvolver com vocês, né? Na disciplina aqui de Sociologia Industrial. Bom, esse é o desenho do curso, tá? De um modo geral. E no PAED, o Plano Acadêmico de Ensino Remoto, essa disciplina, eu vou disponibilizar o PAER lá no Moodle, tá? Depois eu falo melhor sobre isso, mas enfim. A ementa desse curso é para estar colocado assim, né? Sociologia e Sociedade Industrial, a função do trabalho na sociedade moderna, né? Aí a Revolução Industrial, organização científica do trabalho, o Taylorismo, Fordismo, condições históricas do desenvolvimento industrial, a formação das classes sociais, desenvolvimento capitalista e movimento sindical, operário, reestruturação produtiva, toyotismo, terceirização, precarização e informalidade do trabalho no Brasil. Então, essa é o que está colocado como ementa desse curso. Nós vamos desenvolver todas essas, ou enfim, praticamente todas esses conteúdos, certo? O objetivo, então, tem aí, né, compreender os aspectos centrais de estrutura e funcionamento do sistema capitalista, compreender os diversos regimes de acumulação e formas de regulação da relação capital-trabalho ao longo da história do sistema capitalista. Aqui tem, nesse objetivo, esse segundo objetivo aqui, tem dois conceitos, né? Regimes de acumulação e formas de regulação. São de uma escola teórica chamada Escola da Regulação Francesa. Nós vamos ler texto sobre isso, vamos fazer exercício sobre isso, que é uma forma de... é uma teoria que traz uma interpretação, do meu ponto de vista, muito rica, muito interessante, sobre o desenvolvimento do capitalismo, né, no mundo e em determinados países, né? Enfim, vamos entrar nisso também. Outro objetivo, compreender a divisão internacional do trabalho e debater os modelos de desenvolvimento do capitalismo no Brasil, como acabei de falar aqui, né? Compreender os aspectos centrais da organização do trabalho nos setores econômicos vinculados à engenharia. É uma coisa mais específica, né? Porque como vocês são alunos de engenharia, vamos dar um pouco de ênfase, né, ao papel, inclusive, da engenharia, dos engenheiros, né, no desenvolvimento. Afinal de contas, o desenvolvimento que a gente tem traçado aqui, ele favorece ou ele complica as oportunidades de emprego para o engenheiro, né? Será que as mesmas facilidades ou dificuldades, as mesmas oportunidades ou dificuldades para um engenheiro formado em São Paulo, no Rio, em Brasília, é igual ao de um engenheiro formado na Paraíba? Talvez pode ser melhor na Paraíba do que em outros lugares. O que significa isso? Enfim, né? São questões aí para a gente pensar. Ainda dentro do PAER, então a gente vai distribuir em várias unidades. A unidade 1, a gente vai desenvolver o tema da formação histórica e estrutura de funcionamento do capitalismo. Serão 9 horas de estudo, certo? A unidade está programado assim. A unidade 2 tem o título aí de Regime de Acumulação Concorrencial do século XIX até a crise de 29, década de 30, né, do século XX,
né? Também 9 horas de estudo, a ideia é essa. A unidade 3, veja que é uma linha do tempo, né? Quer dizer, vem desde lá da formação histórica, depois um regime de acumulação concorrencial do século XIX até 29 e 30, uma terceira unidade que é o regime de acumulação fordista, né? Que são aí 30 anos chamados, né? Ficou conhecido como 30 anos gloriosos do pós-guerra, que é 45 até meados dos anos 70, né? Daí 30 anos, né? Também 9 horas de estudo. A unidade 4, a gente vai pegar o capitalismo mais contemporâneo, mais recente, né? Uma outra etapa do capitalismo de acumulação, que é essa chamada aí de acumulação flexível, que vamos ver como é que nesse processo, né, da acumulação flexível aparece muito fortemente a questão da instabilidade e incertezas sobre o trabalho e o desenvolvimento também no século XXI, exatamente o período que a gente tá vivendo, né? Tem uma quinta unidade que eu confesso que talvez eu desenvolva ela diluída entre a 2, a 3 e a 4. Né? Eu acho que talvez faça mais sentido a gente distribuir essas 9 horas da unidade 5, que vai discutir especificamente o desenvolvimento do Brasil, ao invés de ser um tópico à parte, diluir essas 9 horas acrescentando, né, na unidade 2 como é que no período em que havia a acumulação concorrencial do século XIX até a década de 30, né, como é que isso, o paralelo disso com o Brasil, né? Na unidade 3 olhar aí os 30 anos gloriosos, como é que foi o paralelo disso no Brasil. Enfim, então eu acho que talvez seja mais interessante a gente diluir. De todo modo, vocês não vão perder horas de estudo. Essas 9 horas da unidade 5 talvez a gente dilua ela, aumentando então, né, um pouquinho a carga de estudo aí das unidades 2, 3 e 4, certo? Em termos de metodologia, bom, são 45 horas, né, tá lá no controle acadêmico, né, vocês têm essa informação, vai contar 3 créditos para vocês, né, cada uma das 5 unidades, que talvez sejam só 4, né, como a gente estava mencionando aí, serão desenvolvidas combinando atividades síncronas e assíncronas, certo? Ou seja, algumas atividades a gente vai fazer marcando o dia, horário e todo mundo entrando, né, para fazer todo mundo ao mesmo tempo, né? E aí, quando for o caso que a gente vai combinar, será por meio do Google Meet e serão reuniões gravadas até para ser disponibilizadas depois para quem eventualmente tem um problema na internet, não consiga entrar, o sinal está instável, enfim, tem essas questões aí, né? Então a gente vai gravar e depois fica disponibilizado. Até eu mesmo posso ter, minha internet pode cair também, né? Enfim, todos nós estamos sujeitos a isso, né? E nas atividades assíncronas, ou seja, tem essa página aí que, né, do RAI virtual, que a UFCG abriu, essa disciplina. Na verdade, ela abriu 2 páginas, uma para a turma de engenharia elétrica e uma para a de engenharia mecânica. Como o conteúdo é o mesmo, né, e a turma de engenharia elétrica são poucos alunos, mecânica acho que tem mais, nós vamos fazer em uma só, né, e todos acessam só uma só. Não faz sentido o mesmo conteúdo eu trabalhar em 2 páginas diferentes, né? Enfim, mas a ideia é essa, atividades síncronas e assíncronas. No Paer, que eu vou disponibilizar, exatamente no Moodle, lá está dito que eu vou metade, 50% síncrona, metade 50% assíncrona. Mas eu estou aqui pensando que talvez seja melhor eu dedicar mais do que 50% às atividades assíncronas, para evitar justamente esse risco dos problemas de rede, da internet, etc. Né? Em termos de avaliação, o que eu estou pensando? A avaliação vai ser feita por meio de exercícios na plataforma Moodle, né? E eu tinha colocado lá no Paer trabalho escrito individual, em grupo, assim, enviado por e-mail. Olha, dependendo de como for a avaliação, né, enfim, a participação, melhor dizendo, nos exercícios lá no Moodle, pode ser que eu retire essa parte do trabalho escrito ao final.
né? Só se fizer sentido. Se não fizer sentido, tira, não precisa, né? O importante é que vocês se envolvam no acompanhamento das atividades assíncronas e evidentemente das síncronas também, né? Estou pensando depois que passar de uma unidade para outra, os conteúdos permanecerão disponíveis lá no Moodle, mas a minha ideia é que os exercícios ficarão bloqueados. Por quê? Para ter alguma, digamos assim, uma disciplina de que vocês estão acompanhando as unidades mais ou menos do mesmo ritmo que elas estão sendo disponibilizadas lá no Moodle, né? Porque senão corre o risco de algum aluno, alguma aluna aí, por questões várias, né? Deixa para fazer tudo na última semana, ou faz a unidade 5 ou a unidade 4 antes da 3, enfim. E eu acho que isso desorganiza muito, né? Então, para a gente organizar melhor a discussão aqui, talvez seja necessário dar o prazo para vocês concluírem os exercícios da unidade 1, para depois passar para a unidade 2 e para a unidade 3 e assim por diante. Tá? Não sei se ficou claro. Qualquer coisa a gente vai conversando aí por e-mail e tudo mais, né? Bom, então eu fico por aqui. Agradeço muito aí o interesse de vocês em terem se inscrito na disciplina. O e-mail que eu vou usar exclusivamente para dúvidas, para conversas, para tudo que se refere ao RAI, eu vou usar esse e-mail, mario.henrique@professor.ufcg.edu.br. Foi um e-mail aberto pelo UFCG para os docentes desenvolverem as atividades do RAI. Tá? Eu tenho e-mail pessoal e tudo, mas eu prefiro que a gente use esse e-mail, esse e-mail aí, né, da plataforma do RAI, até para ficar registrado também, enfim, a UFCG como instituição poder acompanhar o desenvolvimento da nossa atividade aqui, ok? Então agradeço e aguardem que lá no Moodle vai ter filmes, vai ter textos, vai ter exercícios, enfim, a ideia é um pouco, né, a gente está desenvolvendo a disciplina a partir desse tipo de material, ok? Fico à disposição para perguntas, dúvidas, questões que vocês queiram nesse e-mail aí. Um abraço,